Colega médico, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que você, médico que está iniciando agora na área de emagrecimento, terapias hormonais e nutrologia, precisa saber, precisa dominar. Que são os 3 principais temas que vão aparecer no seu consultório de certeza. Já foram mais de 5 mil atendimentos aqui no meu instituto, juntando eu e os médicos que atuam comigo. Então a gente sabe de cor e salteado tudo que pode aparecer para você. E eu vou te mostrar tudo aqui para que você tenha segurança para atender esses pacientes de forma assertiva, confiante. Inclusive, no final, eu vou te dar uma dica mágica para que você nunca mais tenha insegurança para atender os pacientes. Você sabe exatamente o que fazer em cada caso clínico. E o primeiro grande grupo de pacientes que vai aparecer para você, se você começar a se divulgar como médico dessa área, são, obviamente, os pacientes de emagrecimento. E aqui, você precisa dominar não só, obviamente, a parte básica de dieta, treino, suplementação, sono e como otimizar tudo isso, mas também a farmacoterapia básica e avançada da obesidade. Então, sertralina, sibutramina, Orlistat, Saxenda, Ozempic, como manejar todos os tipos de medicações que podem estar sendo utilizadas no paciente que é obeso. E aqui também você precisa se atentar à lista de medicações que também podem causar ganho de peso. Alguns exemplos comuns são a paroxetina, que é uma medicação psiquiátrica, ou até mesmo os beta-bloqueadores, que também podem causar, a depender da classe, o ganho de peso. Mas tem vários outros que você precisa saber, porque até 10% dos casos de obesidade são causados por medicações. O segundo grande grupo de pacientes que vão aparecer para você, e aqui onde os médicos têm mais medo de atender, são as terapias hormonais no homem. E aqui você precisa dominar a terapia de reposição de testosterona no homem obeso, TRT também no homem idoso, e também como manejar casos de pacientes que são usuários de testosterona para fins estéticos. Posso fazer um outro vídeo depois com a discussão ética sobre isso, mas você precisa saber manejar pacientes que estão utilizando hormônios, muitas vezes até de farmácias clandestinas, e que querem recuperar o eixo hormonal, geralmente utilizando clomifeno, HCG, para poder não precisar mais utilizar essas medicações de farmácia clandestina. E você precisa dominar esse tema, porque esses pacientes vão aparecer para você. Não cometa o erro que eu cometi no começo, que foi, não, isso aí não vai aparecer não para mim, e termina aparecendo na sua frente e você fica ali naquela insegurança sem saber o que fazer. Aqui eu destaco também que se você souber tudo sobre emagrecimento, sobre farmacoterapia, mas você não souber como fazer a reposição testosterona no homem, não souber as indicações, as contraindicações, você vai se complicar também, porque muitas vezes o paciente pode ter o chamado hipogonadismo relacionado à obesidade, ou mais conhecido como síndrome MOSH. E se você só fizer a terapia medicamentosa para a obesidade e não fizer a TRT, o paciente provavelmente não vai conseguir ter bons resultados no emagrecimento. E um outro tema, o terceiro pilar de pacientes que vão aparecer para você, que aqui os médicos, a maioria, saem correndo, morre de medo, mas não tem para que isso, vou te explicar aqui o que é que vai aparecer. Terapias hormonais na mulher. E isso inclui, obviamente, a terapia de reposição hormonal na menopausa, estradiol, estriol, progesterona, testosterona, como manejar esses hormônios na menopausa. E aqui você vai entender que cada sintoma específico vai gerar a necessidade de um tipo de reposição hormonal. Não vou aprofundar em vídeos mais para frente, mas esse é um tema que pode aparecer no seu consultório e que, inclusive, é um bom nicho de pacientes, porque tem diversos pacientes precisando de ajuda nesse nicho. E, claro, também manejar a sarcopenia, o tratamento hormonal da mulher que tem baixa massa muscular. Isso acontece também na pós-menopausa, mas pode acontecer em mulheres mais jovens também. E aqui você precisa dominar drogas como a oxandrolona ou a decadurabolin, que inclusive são medicações que têm bons estudos, ao contrário do que muitos falam, e que podem ser utilizados sim, principalmente na sarcopenia, inclusive na osteoporose também, em mulheres na menopausa. Esses são os grandes grupos de pacientes que podem aparecer na sua frente, como eu estou aqui agora no meu consultório, e você precisa saber manejar. E agora, conforme prometido, a dica de ouro para você nunca mais errar nenhum caso, é algo que eu queria ter feito no começo, mas terminei não fazendo, que é formulário pré-consulta. Eu já recomendo que os meus mentorados façam isso desde as primeiras consultas para que eles ganhem segurança. Nesse formulário, basicamente, você vai ter várias perguntas sobre o caso clínico do paciente. Você vai enviar para o paciente assim que ele marcar a consulta e, cenário ideal, vai pegar essas informações, discutir com pessoas mais experientes e aí o último passo é você chegar na consulta já sabendo basicamente ali 80%, 90% o que você vai fazer com aquele paciente para que você não tenha surpresas e você fazer um atendimento com mais assertividade. Depois de ajudar mais de 100 médicos a começarem do zero, consultório particular deles nessa área de nutrologia, eu tenho segurança para te falar que depois de 20, 30 pacientes atendidos, você já vai ficar muito mais seguro ou segura
para manejar qualquer caso clínico. Claro que 5 a 10% dos casos sempre são um pouquinho mais desafiadores, mas por isso que você precisa também ter médicos mais experientes para te ajudar. Também não esquece de clicar no like, se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram. Espero que a equipe de vídeo consiga colocar esses pop-ups aqui. E a gente se vê, meu colega médico, minha colega, no próximo vídeo.